Poetisas existiram também figuras femininas muito negativas. Por exemplo, Jezabel. Jezabel era uma parceira ativa do governo do rei Acabe. Na verdade, ela era uma espécie de apêndice dele, pois o rei parecia não ter muita força. Na linguagem mais atual, um banana. Era dura adversária do Deus de Israel, de seus seguidores e profetas. Suas campanhas eram muito fortes para destruir a fé no Deus verdadeiro. Muitos embates entre os profetas de Baal e a comunidade israelita, e com os profetas Elias e Eliseu, aconteceram devido à grande força política que Jezabel tinha. Cuidado. Ao mesmo tempo, isso para todo gênero humano, não importa se é homem ou se é mulher, nós temos essa capacidade de unir, mas também de dividir, de causar discórdia. E por que não falar das mulheres de Sansão, o famoso Sansão? Esse casou-se por 2 vezes, mas ambas esposas só trouxeram-lhe dificuldades. Tanto uma quanto a outra usam de persuasão sexual e dons verbais na intenção de extrair de Sansão o significado dos seus enigmas, no caso da primeira esposa, ou a fonte de sua força, no caso da segunda, a famosa da outra. Não é a da música não, viu? É outra. Não confunda. O desfecho da história é trágico por conta dessas figuras. Toda uma sociedade é posta em risco, pois Sansão, no auge da sua angústia, paga com sua vida o prejuízo de ter cometido erros repetidos. A mulher também tem esse poder de levar o nome do erro, ou de levar qualquer pessoa, não somente o homem. Justamente por causa daquelas qualidades que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Essas ilustrações, elas apenas nos introduzem nesse universo feminino que é tão cheio de mistérios. Mulheres são cheias de mistérios mesmo. Quando você pensa que conhece, ela sempre revela uma coisa nova. Uma coisa é certa: a importância da mulher na igreja é inquestionável. Sua disponibilidade, delicadeza, ternura e testemunho nos ajudam a compreender melhor a nossa missão. Atenção para os modos de testemunhar Jesus Cristo dentro da igreja na realização da sua missão. Nós, seres humanos, somos muito vaidosos. Se não tomarmos cuidado, isso sobe da nossa cabeça. Nosso trabalho missionário deve ser por uma disposição interior, onde está fundamentada no amor, sem querer retribuições, privilégios, medalhas ou títulos. Deve ser apenas pelo serviço dos irmãos e das irmãs. Testemunho é quando alguém olha para você e diz: eu consigo enxergar Deus. Testemunho não é você sair arrotando o que fez ou o que faz, mas é você, pela sua experiência com Deus, a sua comunhão com Ele, fazer com que o outro enxergue o sagrado dentro de você. Continuando, as mulheres do Evangelho nos mostram que o seu lugar na continuação da missão de Jesus é privilegiado. O anúncio de Jesus ressuscitado é feito por uma mulher, Maria Madalena, a qual foi citada hoje nessa parada por dia. Madalena
é uma tradução da palavra Migdal, que quer dizer torre. Por isso que quando o Padre Bento falou de muitas mulheres são colunas das igrejas, né, espalhadas por esse mundo aí afora, eu lembrei desse texto. São torres edificadas no amor de Deus. Porque quando essas figuras resolvem abraçar todas essas disponibilidades evangélicas trazidas no coração, elas dão seu sangue. Maria Madalena, que por muito tempo na história foi chamada de prostituta injustamente, visto que o Evangelho só fala que dela saíram 7 demônios. E mais nada. Madalena já foi confundida com muita gente. Já foi confundida com a mulher búsqueda, já foi confundida com a mulher que unge os pés de Jesus. Olha, já foi uma confusão. Né? E a gente ainda difamou a doutrina. Então é um modo da gente também conhecer e começar a desconstruir determinadas coisas que absorvemos ao longo da nossa história de fé. Esta figura eu quero destacar um pouco mais devido aos estigmas que ela carregou. Esses estigmas, por exemplo, impediram que a víssemos, como João Paulo II, citando Mauro, na carta apostólica, Mulheres de Militade, a apóstola dos apóstolos. Isso está no documento da igreja, não estou inventando nada. Apóstola dos apóstolos. Não pararam para pensar nisso. Ela sendo a testemunha ocular do Cristo ressuscitado antes dos apóstolos, em certo sentido, coroa tudo o que foi dito sobre o ato de Cristo confiar verdades divinas às mulheres de igual maneira que os homens. Assim aconteceu com a samaritana no texto de Jacó. Se nós formos olhar no Novo Testamento, acontecem 2 episódios semelhantes. Quem está na fonte oferece água, o segundo, o outro que chega pede água, e no Evangelho acontecem esses 2 movimentos na pessoa de Jesus. Ele pede água primeiro e depois ele oferece uma água viva, aquela água que revigora. Confiando às mulheres verdades sagradas, Jesus mostra uma paridade de igual medida entre homem e mulher. Nesse caso, os 2 são suscetíveis de receber a dádiva da verdade divina e do amor do Espírito Santo. Depois de falar tudo isso, Padre, o senhor não vai falar de Maria, não? Claro que vou falar. Mas eu acho que é importante a gente conhecer outras coisas da Sagrada Escritura. Porque tudo isso nos ajuda a crescer na fé. E aqui, para trazer a figura de Maria, eu faço um contraponto entre ela e Isabel. 2 figuras femininas que para nós servem de espelho, de meditação, de incentivo do trabalho missionário na igreja. 2 figuras femininas que representam 2 momentos da história que se encontram. Isabel, uma mulher já de idade avançada, estéril, reflete o modo que o povo israelita estava vivendo o amor de Deus, só fundamentado na lei, massacrando e destruindo. Isso tornava um momento estéril na história da salvação. Não conseguiram entender. Não conseguiram entender como é que Deus ama. E Maria já traz um outro ponto completamente novo. Uma mulher